Bom, pessoal, dei 5 minutinhos aí para a gente começar. Não tem problema conforme o pessoal for conectando, eu vou administrando aqui a entrada, não tem problema. Agradecer aí a participação de vocês, né? Está sendo bacana ver alguns rostinhos, pelo menos aqui para as imagens, né? Ver alguns rostinhos conhecidos e tendo o prazer aí de conhecer outras pessoas também. Espero poder, de alguma forma, aí, contribuir com o conhecimento de vocês. Para mim, se chegar ao final do nosso bate-papo hoje, vocês tiverem conseguido ter uma informação nova, se tiver agregado aí já, a qualquer informação mínima que seja, eu já vou ficar bem satisfeita aí com o resultado. Tá? Vou começar a pontuar, a ideia não é passar do horário, é a gente cumprir aqui o horário, mas vou abrir também ao final aí para a gente poder conversar, para tirar dúvidas, então vocês podem ir mandando as dúvidas no chat aqui que eu vou conseguir acompanhar, ou no final também a gente podem anotar e no final a gente abre aí para discussões e bate-papo do que vocês acharem interessante aí pontuar. Né, a gente aceita críticas, sugestões. Fico feliz, tenho certeza que cada um tem um propósito aqui, né, nesse encontro, e fico feliz de poder compartilhar aí com o crescimento de vocês. Tá? Eu estou trabalhando aqui hoje com 2 telas, então pode ser que em algum momento eu vire para o lado para poder mudar o slide aqui, tá? Mas é só para avisar vocês em relação a isso. E a ideia desse encontro aqui é poder falar de uma forma bem abrangente, mas de uma forma bem explicativa. Então, a gente está trazendo aí esse módulo de introdução à saúde suplementar. Então, se você trabalha em uma operadora, em uma seguradora, corretora de benefícios, administradora, ou uma empresa que faz administração aí do plano de saúde e vocês querem buscar mais informações, esse encontro aqui, ele é o ideal para vocês já começarem a entender. Ou se simplesmente você tem um plano de saúde e quer entender melhor os seus direitos, esse é o momento aqui que a gente vai falar bastante, tá? Fiquem à vontade para poder, se quiserem fotografar, não tem problema, tá esse conteúdo aqui também, para poder ficar disponível, tá? Então, fiquem à vontade. E aí, eu começo falando da Lei 9656. Porque a Lei 9656 é onde começa tudo, é da onde saem as informações. Então, eu até hoje, eu tenho aí uma experiência de mais de 20 anos em saúde suplementar, e até hoje eu leio a 9656, porque cada vez que eu leio para buscar alguma informação, eu tenho alguma visão diferenciada. E o que eu informo é que tudo nasce da Lei 9656. Se você parar para analisar, ela é a mãe dos planos de saúde, né? É ela que começou com as regras a serem cumpridas pelos planos de saúde. Só que como é um mercado extremamente complexo, cada artigo da Lei 9656, ela traz o quê? Uma resolução normativa que complementa a informação. Então, quando você fala ali no artigo 12 da Lei 9656, que fala que em algumas situações a operadora vai ser obrigada a remover o beneficiário, fazer uma remoção hospitalar, tirar ele às vezes de um hospital e levar para o outro, você tem a RN 490, que ela vai te trazer as condições dessa remoção. Em que situações está obrigada e em que situações a operadora está desobrigada a fazer a remoção desse beneficiário. Quando você fala lá em contratar um plano de saúde, você tem ali aquele momento em que quando você preenche uma proposta de plano de saúde, você vai ter que fazer a declaração de saúde, falar para aquela operadora que você pretende contratar, tudo aquilo que você tem conhecimento, todas as doenças, as patologias que você tem conhecimento até o momento da assinatura, que é a doença pré-existente, né? O que a gente chama de DLP, doença ou lesão pré-existente. E isso tem uma normativa também, uma resolução normativa que estabelece as regras, que é através da RN 558. Para que uma operadora cancele um contrato de um beneficiário, ou até mesmo o beneficiário queira cancelar o seu contrato, ou a empresa queira cancelar o plano de saúde dos seus funcionários, a gente trabalha com o quê? Com o artigo 13, tá? Em que ele vai pontuar as questões ali de rescisão.
E aí você tem a rescisão a pedido, que você fala muito ali na RN 561, e você tem a rescisão por inadimplência, que você fala na RN 593. Por quê? Eu não posso simplesmente cancelar um contrato, ainda que o beneficiário ou a empresa estejam inadimplentes. Eu preciso notificar previamente para que aquela empresa possa sair. E se eu descumpro esse rito, eu estou cometendo uma infração grave. Então, a operadora, ainda que você não esteja com as suas mensalidades em atraso, eu preciso, enquanto operadora, garantir essa notificação. Eu preciso te avisar que você está com a mensalidade em aberto, te conceder um prazo para pagamento, em regra 10 dias, desculpa, para que você regularize. Se aí não regularizar, eu tendo a comprovação de que você recebeu aquela comunicação, aí sim eu posso cancelar o contrato por inadimplência. Tá? E eu sempre, eu gosto de trazer um pouquinho da história para que você consiga entender como é esse mercado de saúde suplementar, que ele é altamente regulado, né? Então, é uma das agências reguladoras mais atuantes, mais do que a Anatel, a Aneel. A ANS é a que mais atua fortemente no mercado. Né? Então, a Lei 9656, ela vem para ditar as regras do plano de saúde. Mas a Lei 9961, no ano de 2000, foi que criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Lei 9656 ela é de 98, até então a fiscalização era através de uma secretaria do Ministério da Saúde, entendendo-se que o mercado ficou extremamente complexo para regular, normatizar e controlar o setor, criou-se a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá? Então, a ANS é aquela instância que vai monitorar se as operadoras estão cumprindo aquilo que está na Lei 9656. Tá? Então, antes da Lei 9656, as regras de plano de saúde eram uma terra de ninguém. Então, não haviam garantias de carências, de cobertura mínima obrigatória. Então, por isso que vem a criação da Lei 9656. Para quê? Para estabelecer as regras do jogo. E com isso nasce as coberturas sem limitação de quantidade, condições de reajuste, o próprio rol de cobertura. Até então, quem fazia esse monitoramento era a antiga SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados. Percebendo a complexidade do setor, criou-se a Agência Nacional como uma autarquia federal especial, que é quem fiscaliza se as normas estão sendo cumpridas, né? Se elas estão sendo cumpridas. Então, a ANS, ela vem a ser o especialista, quem vai regular o mercado, atualizar o rol de procedimentos, monitorar a solvência das operadoras, se elas estão financeiramente adequadas para seguirem como um plano de saúde, aplicar multas. Então, a agência vem fazer todo esse processo regulatório das operadoras. Tá? E aí a gente vê um pouquinho do que é a saúde suplementar, né? E por que suplementar? Porque ela veio para complementar o SUS. Né? Na verdade, os planos de saúde, eles nascem como uma opção diferenciada para aquelas pessoas que queriam ter um atendimento privado. Hoje em dia, já não funciona mais dessa forma, né? Hoje em dia, todo mundo precisa ter o plano de saúde, porque o SUS não dá conta para tantos atendimentos. Então, o que antes nasceu como um diferencial, eu quero ter um atendimento com um médico particular, numa clínica particular, ele passa a ser basicamente aí mandatório, obrigatório. Então, por isso que quando a gente montou esse material, a ideia era falar para todos os públicos, né? Conforme até eu mencionei no início. Para falar para o público que trabalha na operadora, que presta subsídios, mas também é para trabalhar para passar informações para aquele beneficiário, para quem tem um plano de saúde e às vezes não sabe se está correta aquela negativa ou aquela orientação recebida da operadora. Tá? É uma pena que é só 1 hora, porque eu posso falar horas aqui sobre saúde suplementar. É um tema que eu gosto muito, que eu gosto de ler, que eu estudo, que eu me dedico. Então, se deixar aqui, eu falo por horas. Né? Então, cada tema, cada resolução normativa é no mínimo 1 hora para a gente abordar ela profundamente.
E por que a gente tem que estudar esse tema? Né? Porque, como eu falei, é um setor altamente regulado, né, com ações muito enfáticas da Agência Nacional, e ele está em constante transformação. E ele tem um impacto direto na gestão dos custos e qualidade assistencial. Por quê? Até a pandemia, o rol de procedimentos, que é aquela lista que a ANS estabelece das coberturas obrigatórias, elas eram atualizadas a cada 2 anos. E já passou 4 anos sem ter atualização. Quando veio a pandemia, teve uma resolução normativa que atualizou e disse o seguinte: a partir de agora, o rol ele passa a ser atualizado a cada 6 meses. Então, a cada 6 meses, você tem novas coberturas a serem garantidas pelos planos de saúde. Tá? Então, você a cada 6 meses, você entra uma medicação nova, você entra um procedimento novo, e obviamente que esse novo rol, ele é atualizado mediante atualizações, estudos científicos feitos pela própria Agência Nacional de Saúde Suplementar. Existe um movimento, né, que é a consulta pública, então em diversos momentos, a ANS, ela lança consultas públicas, se vocês olharem lá no site da agência, ela vai ver que, olha, eu estou aqui querendo incluir uma nova cobertura, quero que o mercado se posicione. Então, médicos podem entrar lá, compartilhar de estudos científicos, as operadoras podem pontuar também, beneficiários de plano de saúde com conhecimento, com as informações, também podem participar ali e dar as suas contribuições. Todas essas contribuições, elas são anexadas, avaliadas, e com isso tem-se uma decisão sobre a cobertura ou não. Então, muitas das vezes, o beneficiário não entende porque determinado procedimento ainda não faz parte da cobertura obrigatória, mas muito provavelmente ainda não entrou em estudo, ou entrou em estudo e a ANS entendeu que não haviam dados suficientes que garantissem aquela eficácia, tá? E aí, avaliando, né, o que são os conceitos fundamentais. Então, a gente tem as operadoras, né, de saúde, que são as empresas privadas que prestam serviços de assistência à saúde. Elas precisam obrigatoriamente estar registradas na ANS e podem ser operadoras de medicina de grupo, cooperativas, autogestões e seguradoras. A gente tem a rede credenciada. A rede credenciada, ou em alguns momentos você tem a rede referenciada, as seguradoras também usam muito o termo de referência, que é o conjunto de prestadores, né? Que são os hospitais, clínicas, laboratórios, que vão atender aos beneficiários de uma operadora ou de uma seguradora. Os beneficiários são as pessoas lá, os beneficiários finais, são as pessoas físicas que utilizam desse serviço de saúde como um titular ou, às vezes, como um dependente de alguém que seja titular. Quando a gente fala em plano de saúde, a gente também fala muito em acomodação na internação. Então, geralmente, as operadoras oferecem produtos com quarto coletivo, às vezes você vai encontrar no contrato como enfermaria, ou quarto particular, em que você vai encontrar lá no seu contrato escrito como quarto privativo, tá? Entendida essa parte inicial, a gente fala o quê? Da segmentação assistencial. Qual vai ser o atendimento assistencial que você vai ofertar para aquele beneficiário ou que você, enquanto beneficiário, vai contratar para você ou você, gestor da empresa, que vai contratar para a sua empresa. Então, a segmentação é o conjunto de serviços que o plano pode cobrir. A gente tem a segmentação ambulatorial, que são os atendimentos em ambulatórios. São aqueles atendimentos que não são feitos em hospitais, não tem uma internação. Então, você tem a consulta no consultório, você tem os exames, você tem terapias, você tem procedimentos simples, tá? E esse é um plano ambulatorial. O plano hospitalar é o que vai te dar internações ou procedimentos hospitalares. Então, não necessariamente eu vou dormir no hospital, mas às vezes eu vou passar um dia no hospital para realizar algum procedimento. Na segmentação hospitalar, algumas operadoras, né, elas fornecem também a questão de hospitalar com obstetrícia ou sem obstetrícia.
Tá? Então, você pode ter um plano que ele vai te dar direito a atendimento hospitalar, você vai poder se internar ou fazer um procedimento internado, porém, para parto, se ele não tiver obstetrícia, você não tem o direito a realizar o parto. Você vai ter direito a fazer uma cirurgia oftalmológica, você só não vai ter direito a fazer o parto. Tá? Quando você fala um plano referência, ele oferece uma cobertura mais completa, ambulatorial e hospitalar, com padrão de enfermaria. Esse é um produto de prateleira que todas as operadoras pela ANS têm obrigação de ter na sua tabela de vendas, né, no seu portfólio. Muitas das vezes esse produto ele não é interessante em razão do preço, né, porque ele traz uma cobertura completa em relação a ambulatório e hospitalar, em padrão enfermaria, e ele é um contrato padronizado pela ANS, ele vai vir com uma rede ali bem restrita e geralmente não é de interesse do mercado, até porque acaba que os outros produtos das operadoras e das seguradoras, eles são mais, digamos, vantajosos, principalmente em relação a carências, a preços e demais condições ali de compra, tá? E você também tem a segmentação odontológica, que é destinada à saúde bucal. A maioria das operadoras hoje, elas trabalham com o que a gente chama de cobertura completa, né, que te dá direito a consultas, exames e internações. Então, é aquele plano completo ali do ambulatorial hospitalar. Algumas operadoras ainda trabalhavam, hoje eu já não vejo mais isso, mas eu já vi trabalhando com a cobertura completa para consultas, exames e internações e mais odontologia junto. Tá? Hoje em dia, as operadoras acabam vendendo o produto da área de saúde diferente, separado do produto odontológico, mas oferecem isso aí no seu cardápio de produtos, tá? A ANS, ela não obriga você a operadora ter um plano, a operadora tem que ter um plano só ambulatorial, tem que ter um plano só hospitalar, tem que ter um plano só odontológico, não tem essa obrigação. Então, as operadoras, elas podem ou não ter um plano só hospitalar ou um plano só ambulatorial. Tá? Mas não existe uma obrigatoriedade pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quando você fala em contratação de planos, você está falando aí de como você vai se filiar a um plano de saúde, como você vai se vincular a um plano de saúde. Então, você tem a contratação individual, né, ou familiar, que é aquele plano que você contrata através do seu CPF, sem um intermediário, sem uma empresa ou sem uma administradora, tá? Você tem o plano coletivo empresarial, e aí eu sempre falo para fazer o link com empresa, que fica mais fácil de você gravar. Então, você tem que ser funcionário de uma empresa ou você tem que ser sócio de uma empresa para você conseguir aderir a um plano nesta modalidade. E você tem também o plano coletivo por adesão, onde você vai aderir a um plano através de uma administradora, que você vai estar vinculado a uma entidade ou um órgão de classe. Então, por exemplo, quem tem a OAB, se a OAB firmar um contrato com uma administradora para que os advogados tenham acesso àquela modalidade de adesão, eu vou poder me inscrever porque eu vou apresentar como requisito a minha OAB e eu vou ter acesso a esse produto. Tá? A mesma coisa, eu tenho o Conselho Regional de Administração, firmou o contrato com uma administradora para que possa oferecer os produtos, os planos de saúde para os administradores que estão vinculados ali àquele conselho. E daí por diante, tá? Então, você tem que ter ali uma entidade de classe ou um órgão para poder se vincular. Quando você fala em contratação, existe a temida carência. A carência é aquele período em que você contrata o plano, mas você ainda não pode usar. Você contrata o plano, você está pagando mensalidade, mas você ainda não pode utilizar, talvez aí na sua totalidade ou em algumas situações. Às vezes a operadora, no seu portfólio de vendas, ela lança um promocional, olha, esse mês a gente vai trabalhar com carência zero. E aí você entra sem carência. Mas geralmente as operadoras, elas pactuam carência.
E como é que são essas carências? A gente traz aqui o que a ANS coloca como carências máximas, quais prazos máximos que eu posso colocar numa proposta. Então, quando eu falo urgência e emergência, significa que assinei o contrato hoje, dentro de 24 horas, eu tenho direito a atendimento de urgência e emergência. Então, eu contratei o plano hoje e no outro dia, ontem, por exemplo, domingo, e hoje eu acabo me acidentando a caminho do trabalho, a caminho do meu destino, e eu preciso de um atendimento de emergência. Eu vou lá no pronto-socorro, vou fazer aquela avaliação e vou ter ali a minha alta ou vou me encaminhar ali para algum atendimento de acordo com a minha necessidade. Então, para urgência e emergência, assinei o contrato, passou 24 horas, eu já posso buscar um atendimento. Para parto, a ANS estabelece que eu posso estabelecer carência de até 300 dias para parto. Tá? Então, eu fiz um plano hoje, eu posso, se eu descubro uma gravidez amanhã ou daqui a um mês, eu não vou conseguir fazer esse parto pelo plano, porque eu ainda vou estar em carência de 300 dias. Tá? E a ANS, ela fala o seguinte, as demais coberturas, elas têm a possibilidade de carência de até 180 dias. O que isso significa? Que para consulta, para o exame de análises clínicas, para um procedimento que você entra no hospital e sai no outro dia, eu posso ter, no mesmo dia, desculpa, que a gente às vezes chama de day clinic, né, ou day hospital, a ANS fala o seguinte, olha, para isso aí você pode dar uma carência na proposta de até 180 dias. Eu não posso dar 181. Mas eu posso dar uma carência de 30 dias, de 60 dias. Então, tem às vezes operadoras que quando vão vender o plano, elas colocam lá na normativa de vendas o seguinte, olha, para consulta médica, você vai ter uma carência de até 60 dias, tá? A contar ali da sua assinatura, mas para exames de análises clínicas, com 30 dias de contrato, você já vai poder ter o seu atendimento. Eu não estou ferindo a regra, porque a ANS falou até 180 dias, tá? A gente tem também uma carência, que é a famosa, a temida carência por lesão ou doença pré-existente, né? Então, doença ou lesão pré-existente é tudo aquilo que eu sei que eu tenho de saúde, de condição de saúde, no momento em que eu assino o contrato. E ela diz o seguinte, que quando você declarar alguma patologia pré-existente, você vai ter uma carência de 24 meses se você precisar internar ou fazer um procedimento de alta complexidade naquela doença que você declarou. Então, digamos que eu tenha uma doença oftalmológica e eu relato isso para a operadora quando eu preencho ali a minha declaração de saúde. Se eu quiser fazer uma consulta com um médico oftalmologista, eu não vou ter carência de 24 meses. Eu vou seguir a carência que foi combinada lá, digamos aqui no meu exemplo, que eu usei 60 dias para consulta. Então, daqui a 60 dias eu vou passar na consulta. Agora, se o médico prescrever um procedimento de alta complexidade, um procedimento mais detalhado, para essa patologia que eu tenho, aí sim provavelmente eu não vou poder fazer esse procedimento porque eu estou em carência pela doença ou lesão pré-existente. Então, a gente chama que esse período eu contratei um plano que me dá direito a consultas, exames e internações, mas me foi solicitado uma tomografia de coerência óptica, que é um procedimento considerado pela ANS de alta complexidade. E aí, para saber se o procedimento é de alta complexidade ou não, basta entrar no site da ANS, você vai lá, joga o nome do procedimento e o próprio ANS ela já te diz se é de alta complexidade. Geralmente vem escrito ali do lado PAC, procedimento de alta complexidade. Se ele for determinado como alta complexidade, eu só vou poder fazer essa tomografia daqui a 24 meses. Eu não vou ter problema para fazer a consulta com oftalmologia, não vai precisar ter 24 meses. Se solicitar um exame simples oftalmológico, que não é de alta complexidade, eu vou fazer o exame. A patologia pré-existência, né, que é esse período de cobertura parcial temporária, onde eu contratei, mas eu não posso usar o plano na minha totalidade, ele vai ficar restrito àquela situação da patologia que você declarou. Poxa, eu não tenho nenhum problema ortopédico. E, caramba, acabou que eu fiz o plano,
aí fui na consulta porque eu não estava me sentindo bem, sei lá, passou a carência, fui na consulta, o médico, você vai ter que operar a parte ortopédica. Você vai fazer a cirurgia normal, porque essa doença não estava, você não tinha conhecimento dela, você adquiriu ela depois de assinar o plano. Então, sempre que falar pré-existência, é o que pré-existe a assinatura do contrato, tá? O rol de procedimentos, eu acabei explanando ele um pouquinho no início, mas essa lista de cobertura obrigatória, com atualizações periódicas, né? A cada 6 meses, a ANS sempre lança uma nova cobertura, e funciona o quê? Como uma bússola de serviços assistenciais baseados em evidências científicas. Então, teve um estudo para entender por aquela cobertura. E em algumas situações, a ANS ela estabelece alguns critérios para que esse procedimento seja coberto. Então, é o que a gente chama de DUT, Diretriz de Utilização. Ele diz que, para você fazer uma cirurgia bariátrica, você tem que ter como um dos requisitos um determinado índice de massa corpórea, um determinado IMC. Ele diz que que a cirurgia de redução, né, de gastroplastia, a cirurgia bariátrica, ela vai estar coberta, desde que, além do IMC determinado, você comprove que você está há 2 anos tentando fazer o emagrecimento e você não está conseguindo. Então, você vai precisar comprovar que você tem indicação de acordo com o que a ANS estabelece. Então, quando você consulta lá no site da ANS o nome do procedimento, ele também já te informa se aquele procedimento tem diretriz de utilização. O que isso significa também? Significa que, às vezes, você vai ter um exame, um pedido de exame, que você vai apresentar para a operadora, e a operadora vai te informar assim, olha, seu procedimento não tem cobertura. Muitas das vezes não é que ele não tenha cobertura, às vezes ele tem cobertura, porém você vai precisar de um relatório médico mais detalhado. Então é importante consultar o rol do procedimento, até para você já ter uma ideia se esse procedimento é um procedimento que tem algum requisito para que ele possa ser realizado, e aí o seu médico pode lhe dar o relatório condizente ali com a situação, obviamente, né, você preenchendo ali os requisitos, tá? Quando a gente fala em plano, hoje em dia, a maioria das operadoras, ela está trabalhando com planos de coparticipação, tá? Então, é um valor que você paga cada vez que você utilizar o serviço, né? E aí, hoje em dia, a coparticipação, ela é uma forma de você estimular o uso consciente desse plano. Tá? Para que você não utilize indiscriminadamente, para que não solicite exames que não sejam necessários. E aí, né, eu sempre trago isso para os meus treinamentos, todo o material que eu elaboro, às vezes, né, foi solicitado por uma empresa fazer um treinamento, eu sempre tento buscar informações o mais atualizadas possíveis da ANS. Como vocês podem ver aí no rodapé do slide, essa informação que eu trouxe é uma publicação recente da ANS, do dia 25 de maio agora, em que a ANS, ela esclarece, ela deu mais um esclarecimento. Então, se você tem um plano com coparticipação, e aí o seu plano ainda te dá direito a reembolso, que é quando você pode ir numa consulta médica particular, você apresenta o recibo e o seu contrato diz lá que você vai receber R$100 por cada consulta médica. Se você pagou 150, você vai receber 100 de volta, e você fica com 50 aí, talvez, para deduzir do seu imposto de renda. Mas ela diz o seguinte: se você tem um plano com coparticipação e você dá entrada num reembolso, a operadora pode te descontar o valor correspondente à coparticipação. Então, digamos que no seu contrato está estabelecido que a cada consulta médica, que você fosse até na rede credenciada, você iria pagar uma coparticipação de R$30. Quando ela for te reembolsar os R$100, você não vai receber os R$100, você vai receber de volta os 70, porque ela já desconta a coparticipação, e a ANS, ela informou que isso é lícito e que isso está previsto dentro das regras normativas, tá? Agora, a coparticipação ainda é um mundo, é o que a gente chama de vazio regulatório. Por quê? Desde a revogação da RN 433 pela ANS, que não existe uma regra de coparticipação, não existe uma limitação, não existe uma condição. Então, ela diz que ela pode cobrar, a operadora pode cobrar pela consulta, a operadora pode cobrar pelos exames,
Eu só preciso que a informação da cobrança, ela precisa estar prevista no contrato. Tá? E aí a gente aqui está falando de coparticipação, eu não estou falando de franquia. Algumas operadoras ainda trabalham com franquias, muitas das vezes contratos mais antigos. A coparticipação é o consumidor que paga diretamente para a operadora. Então, eu vou num prestador, meu plano tem coparticipação de consulta, eu fui na rede credenciada mesmo da operadora, provavelmente na minha próxima mensalidade vai vir uma cobrança lá de R$30 referente à consulta. Então, a minha mensalidade, que era R$500, em um determinado mês eu paguei 530 porque eu paguei a coparticipação daquela consulta. Tá? Alguns contratos antigos trabalhavam com franquia, e a franquia você pagava diretamente ao prestador, tá? Mas essa é uma modalidade pouco usual nos dias de hoje. Elas acabam ainda recaindo sobre contratos mais antigos de operadoras, né? Beneficiários que já estão ali há bastante tempo nos planos. E quando você fala de Lei 9656, a Lei 9656, ela diz o seguinte: as operadoras devem garantir o atendimento em consultas médicas nas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina em determinados prazos. Só que a Lei 9656, ela não estabelecia quais eram esses prazos. Em 2011, veio a RN 259, que começou a estabelecer prazo, e a RN 259, ela permaneceu vigente até 2022. Tanto que até hoje ainda tem gente que fala RN 259, mas ela já foi revogada e agora os prazos são estabelecidos na RN 566. Então, todo mundo que tem um plano que tenha sido assinado com a operadora a partir de 1º de janeiro de 2019, ou seja, que ele foi pactuado, o contrato foi pactuado na vigência da Lei 9656, ele vai precisar ter os prazos de atendimento garantidos pela RN 566. Então, todas as operadoras de plano de saúde registradas na ANS, elas têm por obrigação cumprir a RN 566. Eu preciso atender aquele beneficiário de acordo com os prazos estabelecidos na RN 566. E ela fala bastante sobre o atendimento no município da demanda. Nossa, olha, 566, a gente poderia ficar mais de uma hora aqui só falando de 566, até porque é um tema bem polêmico. Eu estou trazendo algumas polêmicas aqui para vocês, para a gente poder discutir bastante, tá? E essa tabela aqui é a tabela que a própria ANS estabelece, né? Então, você tem ali para consultas, você tem as consultas que são as consultas nas especialidades básicas, que é pediatria, clínica médica, cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia, que a operadora precisa te garantir o atendimento em até 7 dias úteis nessas especialidades. Mas aí em até 7 dias úteis dentro do município demandado. Tá? Então, às vezes, aqui no Rio tem muito disso, eu vi que tinha bastante gente do Rio, mas que tem pessoa de outros estados também aqui hoje nessa sala, mas às vezes o cliente acaba até um pouco se confundindo. Por quê? É no município demandado, não é no bairro. Então, às vezes, eu quero garantia de atendimento, mas eu quero um bairro específico. A ANS, ela não prioriza no bairro específico. Ela diz o seguinte: ok, operadora, se você conseguir no bairro que o cliente quer, melhor ainda, mas não tem essa obrigação de bairro específico. Ela fala no município da demanda. E, às vezes, aqui no Rio acontece o seguinte: às vezes a pessoa mora em um município e ela trabalha em outro município. Quando a operadora vai atender um beneficiário, às vezes a operadora olha pelo cadastro do cliente, vê onde ele mora e disponibiliza um agendamento onde ele mora. Só que às vezes aquele beneficiário fala assim: não, beleza, mas eu não quero agendar perto da minha casa porque eu saio de manhã cedo para trabalhar e eu só volto à noite. Para mim é mais vantagem agendar o atendimento no município que eu trabalho. Por isso que a ANS fala município demandado, e porque nem sempre é o município de residência daquele beneficiário. E, obviamente, que esse município ele precisa estar registrado no produto, no plano que aquele beneficiário escolheu. Se eu tenho um atendimento no município, um contrato que prevê atendimento no município do Rio de Janeiro, e eu estou buscando no município de Nova Iguaçu, eu não tenho obrigação de garantir atendimento em Nova Iguaçu. Eu vou te disponibilizar o atendimento no município que você contratou para ser atendido,
tá? E aí você tem as especialidades básicas em 7 dias úteis e as demais especialidades em 14 dias úteis. E aqui eu sempre falo para as pessoas, para poder gravar mais fácil, pensa assim, qualquer especialidade do CRM. Então, assim, não é pediatria, clínica médica, cirurgia, gineco e obstetrícia, é dermatologia, 14 dias úteis. Endocrinologia, 14 dias úteis. Tá? Quando a gente passa ali para as sessões, né, porque pode ser consulta ou sessão. Geralmente, quando você marca um psicólogo, o primeiro atendimento é uma consulta. A consulta ou sessão com essa equipe que a gente chama de equipe multidisciplinar, digamos assim, que são as terapias, e aí eu falo, não é CRM. Você vai encontrar o quê? CRF, CRN, CRP, você vai encontrar os conselhos diferentes de conselho de medicina. Então, essas outras especialidades em até 10 dias úteis. Você tem ali acesso à consulta com enfermeira obstétrica também em 10 dias, procedimentos odontológicos em até 7 dias, e a agência sempre estabelece em dias úteis, tá? Análises clínicas, você tem até 3 dias para realizar. Só que o que é importante pontuar aqui? Você tem até 3 dias para realizar o exame de laboratório. Você foi hoje, teve um problema e voltou amanhã e resolveu, não teve nenhuma infração em relação a isso, tá? Demais diagnósticos e terapias, então, uma ultrassonografia que eu preciso fazer, 10 dias úteis. Procedimentos de alta complexidade, eu preciso fazer uma ressonância. Esse exame está classificado como um exame de alta complexidade, a operadora pode te agendar em até 21 dias úteis. Significa agendar. O prazo de atendimento é o prazo para você ser atendido, né? Então, eu fui agendado em até 21 dias úteis, eu estou dentro do prazo, tá? Atendimento em regime de hospital dia, às vezes eu preciso fazer uma endoscopia, é um procedimento que você faz em ambulatório, porém, às vezes o paciente tem uma necessidade de fazer o atendimento dentro de uma estrutura hospitalar. Ele vai chegar de manhã, vai passar o dia e vai sair de tarde. Eu preciso agendar esse atendimento em até 10 dias úteis também, tá? Internação eletiva também é 21 dias úteis. E observem que ela está dentro do mesmo artigo. Isso aí tudo é o artigo 3º da RN 566. A internação, ela também é prazo de atendimento, só que muita gente confunde, muito beneficiário confunde, e até a operadora também, já foram várias discussões nesse sentido, que as pessoas acabam entendendo que a internação pode ser autorizada em até 21 dias úteis, mas não. Eu tenho todo um prazo para analisar o pedido de internação, autorizar, garantir os materiais, e o paciente tem que estar sendo atendido no hospital em até 21 dias úteis. 21 dias úteis para internação é deitado na maca e não paciente sendo agendado, tá? Então, ou sendo autorizado, que é o que acaba as pessoas confundindo muito quando fala de internação, tá? A RN 566, ela trouxe como novidades a cobertura, né, em prazos para atendimentos ou medicamentos oncológicos. Ainda que alguns medicamentos sejam para uso domiciliar, a ANS estabeleceu uma lista e que determinados medicamentos, né, antineoplásicos, eles, ainda que sejam cobertura domiciliar ou ambulatorial, a operadora tem o direito de entregar esse medicamento para o beneficiário em até 10 dias úteis. E eu falo entregar, porque às vezes é um comprimido e às vezes é uma medicação que é aplicada em ambulatório. Então, eu também tenho que garantir isso em até 10 dias úteis, tá? A contagem do prazo. Quando que inicia a contagem do prazo? Se você não conversar com a sua operadora, ela não tem como saber que você está tendo uma dificuldade. Então, se você está tendo uma dificuldade para agendar, e se você atender um paciente que informou, um beneficiário que informou para você, olha, eu não estou conseguindo agendar minha consulta com o endocrinologista. A partir daquele momento, conta o prazo para eu agendar esse atendimento dentro dessa tabelinha que eu passei anteriormente. Se o paciente ligar, se o beneficiário ligar para a sua operadora agora, são 19h43, e falar, estou com dificuldade de agendar um endócrino, por mais incrível que pareça, começou a contar hoje. Poxa, mas o meu administrativo só funciona amanhã. Pois é, mas a RN estabeleceu que o prazo é de... Você tem que dar uma resposta para ele, você vai ter que agendar ele naquela especialidade, e seu prazo começou a contar hoje. O prazo de atendimento é diferente de prazo processual, tá? E aí a gente vai para as regras também, porque às vezes você não tem prestador disponível
para atender aquele beneficiário. A operadora, ela vai lançar mão de algumas situações, de algumas possibilidades, porque a ANS, ela sabe que ela está tratando de um país imenso, com diversos vazios assistenciais, com diversos locais que às vezes não tem nada. Então, ela precisa, obviamente, dar algumas soluções. Então, ela vai poder disponibilizar município limítrofe, né, que é aquele vizinho que faz fronteira, região de saúde correspondente, e essa região de saúde foi atualizada recentemente, onde ela traz ali um grupo de municípios, onde eu posso ali, enquanto operadora, buscar o atendimento para esse beneficiário. Em algumas situações, ela pode ofertar também o transporte do beneficiário. Então, em algumas situações, ela deve ofertar o transporte. Significa que eu vou ter que pagar o deslocamento desse beneficiário do município demandado até o local do atendimento e depois o seu retorno para casa. E também, como forma de solução, a ANS prevê a possibilidade de reembolso. Mas, atenção quanto ao reembolso. O beneficiário precisa aceitar o reembolso. Porque se ele disser, eu não tenho dinheiro para pagar, para depois ser reembolsado, a obrigação da operadora é buscar um atendimento para aquele beneficiário. Porque a ANS entende que aquele beneficiário ele já paga a sua mensalidade, ele não precisa pagar mais para ser atendido, tá? E aí, basicamente, não tenho prestador credenciado, eu vou garantir o atendimento, e aqui a regra que a própria ANS traz na 566. Eu vou garantir atendimento, às vezes, com um prestador que não é credenciado no município demandado. Eu tenho que esgotar tudo no município demandado para depois eu ir para o município limítrofe. E é importante a gente se documentar em relação a isso, eu trago algumas dicas de como a gente se documenta em relação a isso, tá? E aí, eu pago diretamente a esse prestador, que não é da minha rede, ou às vezes ele é meu prestador, mas ele não está credenciado para atender o produto dessa beneficiária, ele tem um contrato comigo para atender outro produto. E aí eu já tenho uma parceria, eu vou falar com ele, olha, você atende essa cliente aqui, que ela é desse produto, para que eu possa garantir o atendimento? Eu pago o atendimento diretamente para ele, e o beneficiário ele não precisa desembolsar esse valor. Mas se por acaso, ainda assim, o beneficiário precisar pagar, né, e considerando aí que ele aceitou, o reembolso deve ocorrer de forma integral, porque eu não garanti o atendimento na rede, ele já paga pelo plano e ele não conseguiu ser atendido, e eu tenho até 30 dias para efetuar esse pagamento a partir do momento que ele me entrega toda a documentação completa. E aí é importante que o contrato da operadora tenha ali todas as condições de reembolso e tenha todas as informações da documentação que ele tem obrigação de te apresentar para receber esse reembolso de mensalidade, tá? Existem aqui dois temas muito, digamos, polêmicos, né? Todos os treinamentos que eu já dei até hoje, esse é o momento que a gente para a discussão, porque eu tentei não ir muito profundo nele, mas eu preciso deixar essa sementinha aqui com vocês, que é o conceito de indisponibilidade e inexistência. E às vezes a operadora, a área de credenciamento das operadoras, às vezes confundem isso, tá? Então eu trago aqui indisponibilidade. O prestador existe, mas ele não está disponível. Ou seja, ele existe na rede, mas ele não está atendendo. Às vezes eu tenho prestador para atender, só que ele saiu de férias, o médico foi para um congresso, então eu não tenho como ofertar ele para o beneficiário. Ou ele atende, e aí, por questões de agenda, a agenda dele está agendando aqueles beneficiários para daqui a 30 dias, ele não consegue cumprir o prazo da RN 566. Ou a operadora não tem, mas se eu procurar no Google, eu encontro. E aí é que está o problema, porque se tem no Google, significa que de alguma forma eu tenho como tentar negociar com alguém para que aquele beneficiário não tenha custo de atendimento. E aí, como eu falei também, a operadora tem, mas ele atende o produto X e o cliente é do produto Y. O da inexistência é o que eu brinco assim, nem o Google acha. Nem se ele pesquisar no Google, e eu já vivi situações em operadoras, principalmente com produtos nacionais, e que tem lugar que você não acha, às vezes não acha nem um pajé, né? Eu falo assim, gente, não tem nada lá, a gente vai ter que buscar outras soluções. Mas eu falo, sempre eu boto isso, se o Google acha, se o Google não acha. Se o Google encontra, pode ser uma indisponibilidade, eu é que não tenho. Agora, se nem o Google não acha, é uma inexistência. E por que que a ANS traz essas duas diferenças? Porque ela vai ser um pouco mais tolerante nos casos de inexistência. Significa que nem se o cliente quisesse pagar, ele vai encontrar.
e aí ela vai te possibilitar disponibilizar para o município limítrofe, para a região de saúde, e talvez sem você precisar custear o transporte para esse beneficiário. Então, por isso que é importante dominar esses dois temas, tá? Indisponibilidade significa que eu vou ter que procurar outro prestador no mesmo município, pagar diretamente a ele, mesmo que seja uma negociação que muitas das vezes as operadoras chamam de uma negociação eventual, uma negociação pontual. Eu não tenho interesse em credenciar, porque eu tenho médico, mas é que o meu médico está no Congresso, então por isso eu vou negociar com esse prestador. E aí, na existência, eu vou buscar alguém também tentando pagar para que o beneficiário não precise custear, mas eu tenho aí uma área maior de abrangência, tá? Para eu poder fazer essa negociação. E, mais uma vez, eu também posso oferecer o reembolso para que esse beneficiário seja atendido. Tem beneficiários que preferem, mas ainda existem beneficiários que, às vezes, devido à sua condição, eles não têm como pagar para poder ser reembolsado depois. Então, o reembolso tem que ser muito bem alinhado, principalmente o que eu falo de dica é conversa com o beneficiário, porque às vezes ele fala para você que está ok e na sequência ele volta com uma NIP na INSS porque ele fala que ele não tem dinheiro, porque talvez ele tenha ficado ali sem jeito de falar. Então, é importante ter essa conversa com o seu beneficiário. E aí eu trago um estudo de caso, né? Quase não acontece. E aí eu botei ali, né? Minha rede não tem, mas eu pesquisei no Google e aparecem algumas opções. Se você pegar uma notificação na INSS, uma NIP, em que talvez você pegue um fiscal um pouco mais dedicado, ele pode fazer essa pesquisa. Então, por isso que eu falo, faz a pesquisa no Google. Se no Google aparece alguma coisa, tenta entrar em contato com esses prestadores. Confirma se exatamente aquele exame, aquele procedimento que o Google te indicou, se ele realmente faz ali. E se por acaso esse prestador tiver, você tem ali a possibilidade de apresentar para a sua operadora, né? Você como área da operadora ou você como beneficiário, fala assim, olha, eu liguei, eles fazem a esse valor, vocês não querem pagar para o prestador para eu ser atendido? Ou se você é da operadora, você pode tentar buscar lá junto à área de credenciamento, fazer uma parceria para que eu consiga ter esse atendimento lá. E por que que isso é importante? Por dois motivos. Se eu estou falando com o cliente e eu chego para o cliente e falo, olha, senhora Renata, eu fiz uma pesquisa, inclusive, no Google e apareceu os seguintes prestadores, X, Y, Z. Eu liguei para todos e nenhum atende exatamente ao que consta no seu pedido. Isso traz para o cliente uma sensação de importância. Muito provavelmente, o seu beneficiário, a sua beneficiária, ela vai dizer assim, nossa, essa operadora se dedicou, ela procurou. De fato, é um procedimento que está mais complexo de conseguir. E esse paciente, esse seu beneficiário, ele vai entender melhor essa situação e quando você propor, talvez, dele ir no município limítrofe, ele vai entender por quê, do que você já imediatamente falar assim, olha, eu estou seguindo a regra, não encontrei no município demandado, eu estou te mandando para o município limítrofe. É mais frio. Quando você demonstra que você procurou, que você tentou, o cliente tende a entender melhor. E caso ele ingresse com uma NIP, ou caso você esteja tratando uma NIP da ANS, você pode dar essa mesma resposta lá para a ANS. Você pode dizer, olha, em pesquisa do Google aparecem os seguintes prestadores. Pega o print do Google, cola lá na sua resposta. Mas nós ligamos para todos esses beneficiários e exatamente não consta o que está no pedido. Aí você pode juntar a gravação, você pode juntar o e-mail que você trocou com a empresa ou a conversa pelo WhatsApp. O que você vai fazer para a ANS? Você vai demonstrar que, enquanto operadora, você se esforçou e que você entende as regras do negócio. Então, você vai ter ali argumentos, principalmente se for um cliente muito complexo, né, de difícil trato, que é aquele cliente que não aceita nenhuma solução porque ele quer ser atendido do jeito dele ali, ele não consegue entender, mas você consegue demonstrar. Então, isso vai facilitar a sua defesa e vai te ajudar a evitar ali uma autuação nesse sentido. Então, você já fez o trabalho, você demonstrou para a ANS que você conhece aquele procedimento ali. E aí, né, voltando, né, o que eu gosto de falar procura a Lei 9656, porque ela é a base das suas respostas. Ou você vai encontrar resposta na Lei 9656, ou você vai entender, ou a Lei 9656, ela vai te dar o começo de onde está aquela informação.
né? Então, você evita dor de cabeça, você, enquanto operadora, evita multas administrativas, que é da própria ANS, e até judiciais, porque você vai ter ali argumentos de defesa. Você garante uma conformidade regulatória, custos operacionais com o processo, porque quando o cliente ele entra com o processo, você tem ali o custo do processo, de ter um escritório para fazer aquela defesa enquanto operadora, ou você vai parar a sua operação para poder atender aquela demanda, e isso torna aí o processo insustentável. E quando você conhece da normativa e você atende bem esse cliente, orientando e explicando, o beneficiário ele é mais beneficiado em relação a isso. Por quê? Ele entende a cobertura que ele contratou, eu ofereço, quando eu entendo das regras do negócio, eu consigo ser mais ágil e eu tenho mais transparência no meu atendimento, que foi o caso eu coloquei aí do Google, né? O Google acha, o Google não acha, e eu protejo ali contra abusos, reajustes indevidos. Eu tenho ali, a Lei 9656, ela não traz só questões assistenciais, foi o que eu falei. Uma hora eu não consigo, eu teria muito mais coisa para falar, então eu fui mais na parte assistencial, mas tem a questão contratual também. E a gente trabalha o quê? Traz paz de espírito e segurança para todos. Tá? Então, por isso que eu acho que a Lei 9656 é extremamente importante para que a gente consiga entender. Quem trabalha numa operadora, ela vai entender você vai entender por que disso tudo. Se você trabalha numa corretora, fica mais fácil para você explicar, às vezes, para aquela pessoa que está interessada em fechar o plano com você, e quando você demonstra conhecimento, você traz mais segurança para aquela pessoa que está contratando, e ela, muito provavelmente, ela vai te indicar ali para outros negócios, para outros contratos, tá? E aí, basicamente, a gente já partindo aí para o nosso encerramento, que eu faço assim com dor no coração, porque hoje pela manhã eu já fiz um treinamento para a área de pós-vendas, que foi uma manhã inteira, né, falando sobre 9656, RN 561, 565, a gente conseguiu abordar bastante coisa, e esses são os próximos módulos, né, que a gente tem aí já prontos. Hoje em dia, eu trabalho também muito com treinamentos personalizados, então, assim, a empresa traz aí uma necessidade, a gente monta esse treinamento hoje da área de pós-vendas da operadora, foi uma proposta da gestão da área, então eles sinalizaram quais eram as necessidades, quais eram as dificuldades da equipe, e a gente montou um cronograma personalizado para essa equipe. Então, aqui são só alguns exemplos, né, de materiais que a gente pode trabalhar. A gente tem treinamentos também personalizados, então, se você tem um grupo de pessoas que você gostaria de fazer um treinamento, pode ser online, presencial. Eu tenho algumas datas disponíveis aí na segunda quinzena de junho e na segunda quinzena de julho, inclusive até para presencial, e também é possível treinamentos aí aos sábados, tá? Então, fico à disposição de vocês, aí no rodapé do slide tem aí o meu Instagram, onde eu estou postando alguns conteúdos, algumas informações aí sobre os planos de saúde. Fiquem à vontade para compartilhar, para ouvir, para sugerir. E, obviamente, eu vou abrir aí para perguntas. Estou vendo aqui algumas colocações, né? Então, a Paula Laís aí, uma querida também, já conversamos tanto. Muito obrigada. A Andréia colocou aqui assunto muito importante para todos os nichos. Foi esse o objetivo, trazer aqui para todo o mercado, né? Treinamento é fundamental para atualização de equipes, eu trabalho muito com esse pensamento. Bianca, agradeço aí pelo conteúdo, que bom que você gostou. Juliana, obrigada, que bom que foi claro e aí o objetivo. E se alguém quiser colocar pergunta no chat ou abrir o microfone para falar também, fique à vontade. Eu só queria parabenizar a iniciativa, Renata, muito bom, né? E que venham mais, né? Eu adorei você explicar com uma fluidez muito grande e agrega, né? Uma coisa que às vezes as pessoas podem achar que é complexo, acaba se tornando uma coisa mais fluida, né? Mais fácil de entendimento, né? Mesmo para quem já está no dia a dia das operadoras de saúde, nunca é demais ouvir um outro ponto de vista, uma outra maneira de se posicionar. Isso é muito gratificante. Parabéns pela sua iniciativa, eu gostei muito.
Ah, que bom, André. Eu sempre falo isso. Eu tento traduzir a normativa, até porque eu sou advogada, mas nem todo mundo é advogado e nem todo mundo está aí do direito para gravar a normativa. Então, o meu objetivo é sempre traduzir a normativa para o público. Eu prefiro que a galera entenda e, obviamente, quem é advogado vai lá, vai procurar, vai acabar gravando onde está cada artigo, mas a ideia, de fato, é traduzir isso aí. Perfeito. Renata, muito obrigada. Teu conteúdo foi muito esclarecedor. Assim, eu que estou entrando na área há pouco tempo, com muitas dúvidas, agradeço imensamente a sua ajuda, essa tua aula, e que venham outras que a gente vai com certeza querer participar. Ah, obrigada. Eu vou publicar bastante no Instagram ali os próximos módulos, né? Eu já estou com alguns cronogramas para treinamentos online, falando sim mais profundamente aí da 566, até que o Igor perguntou aqui no chat. Basicamente, esse cronograma que eu apresentei aqui, ele já está pronto e ele vai ser objeto aí de treinamentos online, mas ele também fica disponível para algum treinamento mais personalizado ou mais direto aí para alguma empresa ou operadora. E eu, assim, se você me permite, né, a importância disso é porque também não é só os prazos da 566, né? Isso impacta diretamente no IDSS da operadora. E hoje em dia ninguém está dando muita importância ao IDSS, e é extremamente importante. Com certeza. Parabéns, tá, Renata? Também pelo conteúdo, como as colegas, né, bem colocaram, né? São informações, assim, importantes e que a gente lê do dia a dia, né? Você deu alguns exemplos, né, até para quem trabalha em corretora, né? E eu particularmente vivo isso, né, com os beneficiários finais, que a gente também dá suporte, né? E aí, assim, a sua maneira de explicar, né, é muito mais tranquila, né, mais suave. Obrigada mesmo pela sua didática, tá bom? Obrigada, pessoal. Eu que agradeço aí. Eu gosto de trabalhar, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer essa tradução e de levar exemplos de acordo com o público, né? Então, hoje foi um treinamento dedicado, personalizado ao time de pós-vendas e uma área de retenção, né? Que tenta ali evitar os cancelamentos. Mas há 2 meses a gente fez também treinamento para a área de atendimento ao cliente. Então, o pessoal que fala na ponta, lá no call center, ou via WhatsApp. Então, a gente leva exemplos do dia a dia, né? Justamente para poder facilitar aí a todo mundo e fazer essa tradução, né? Explicar o que a lei está escrito lá naquele juridiquês todo de uma forma aí mais fácil para que todo mundo entenda. Muito bom. Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí por vocês estarem aí em plena segunda-feira, mal começou a semana, e estarem aqui comigo nesse momento. Acompanhem lá no Simpla também, vão ser divulgados novos cursos, então quem já está com o link lá do Simpla, só ficar acompanhando. E nas redes sociais também, tem aí as minhas redes sociais na tela, tem o meu WhatsApp também, podem ficar à vontade, me chama do direct ou me chama no WhatsApp, se precisar de alguma proposta de treinamento, eu fico aqui à disposição de vocês. Obrigada, Bianca, por estar seguindo. Obrigada mesmo. Uma ótima noite e boa semana para todos. Parabéns, Tchau, doutora. boa noite para todos. Obrigada, Júlia. Obrigada.